Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vou colocar um vídeo falando sobre o eclipse lunar de 27 de julho. Vai acontecer às 5 horas e 50 minutos, estou usando o horário de Brasília. É um eclipse com a Lua aqui no signo de Aquário, fazendo uma conjunção com Marte, uma Lua muito feroz, muito zangada, não vou dizer negativa, não tem nada de negativo, né? Uma lua nervosa, vamos dizer assim. E a lua, quando ela está em eclipse, ela é uma lua que faz oposição ao sol. Ou seja, é um adeus, alguém tem que ir, ou alguma situação que a gente tem que desistir, dizer goodbye, terminar. Enfim, aqui envolve principalmente os signos de Aquário e Leão. Então a Lua vai estar aqui em Aquário a 4 graus e o Sol está em Leão a 4 graus. O Sol ele praticamente está em conjunção com o nó do norte, que está a 5 graus. E o Sol cai aqui na casa 6 e a Lua ela está em conjunção com o ascendente, mas na hora do eclipse ela já cai na casa 12, falando de inimigos ou de coisas que estão ocultas. Só que como o eclipse ele revela tudo, então esses inimigos, aliás, na casa 12 são os inimigos declarados, mas as ações, né, dos inimigos elas são sempre ocultas. Só que o eclipse ele revela, ele mostra tudo. Então eu vou começar aqui falando sobre o Sol. Eu tentei de todas as maneiras falar de coisas positivas, mas eu já coloquei um mapa aqui dessa maneira para vocês verem que tem muitos aspectos. Esses aspectos em vermelho, eles são todos desafios que vão ser apresentados para a gente vencer. E o eclipse vai revelar muita coisa, vai ser um eclipse muito, digamos assim, muito revelador. E ele tem coisas positivas, eu vou falar de tudo, né? Eu não consegui, eu queria separar, falar assim as coisas negativas, depois as positivas, mas é um mapa tão destrambelhado que eu vou falar assim, vou falando as coisas que eu fui anotando aqui. Eu não consegui fazer assim uma coisa organizada, né? O mapa ele é desorganizado, então minha análise vai ser assim um tanto quanto caótica. Mas eu sei que vocês vão entender, já estão acostumados com astrologia, vocês vão entender. Bom, a primeira coisa que eu quero começar com um foco positivo, porque o eclipse ele é sombra, ele traz revelações, uma lua com Marte em Aquário, tudo deixando todo mundo muito nervoso, mas eu quero colocar bem esse aspecto aqui de Quiron, que está aqui em Áries, fazendo trígono nó do norte e trígono Sol. Quiron, trígono nó do norte. O nó do norte ele não é um planeta, ele é apenas um ponto, mas ele representa o karma positivo, ele indica a direção que a gente deve seguir. E então o contrário dele está aqui em Aquário. Aquário nesse momento representa o passado, a direção que a gente tem que virar as costas e deixar para trás. E Leão está apontado aqui dizendo que é para onde que a gente tem que ir. Está representado pelo karma positivo junto do Sol, né? E Quiron fazendo trígono, então dizendo essa é a direção. E na hora do eclipse, o Sol e o nó do norte, eles estão na casa 6, mostrando que tem um novo trabalho de carteira assinada ou novos empregados. Então, para quem não está mudando de trabalho, provavelmente está mudando de secretário, mudando de empregados, de subordinados, de pessoas ou de clientes. Enfim, tem pessoas que estão, pessoas novas que servem vocês. E esse trígono de Quiron com o nó do norte fala o seguinte: primeiro que Quiron está na casa de contratos, então devem aparecer novos contratos
Quirón está na casa 3, que fala de irmãos, ajuda de irmãos. A casa 3 fala de novo daqueles filiados, né? Filiados do clube, os filiados do partido, se a pessoa está envolvida na política. Então parece que as novidades, em primeiro lugar, as coisas boas vêm por parte dos irmãos e dos filiados, os irmãos de igreja. Enfim, é daí que sai a cura, daí que sai a solução. Aqui fala, o Sol na casa 6 fala que se você estiver começando um novo trabalho de carteira assinada, parece que vocês vão estar começando assim, colocando o coração. Porque o Sol em Leão, Leão, o símbolo, né, de Leão é justamente o coração. Então parece que vocês estão começando um novo trabalho e colocando assim todas as esperanças e assim uma energia positiva. Então aqui, aquele caminho, né, aqui se vocês tinha um trabalho antigo de carteira assinada, então começando um novo, né, aquela paradeira, aquela coisa encalhada, bom, agora vai para frente, que o sinal de karma positivo está aqui, junto do Sol, então tudo vai para frente, principalmente essa parte de trabalho por carteira assinada. Ainda os símbolos místicos aqui falam de uma formação rochosa sobre o fundo do cânion. Então aqui é uma empresa que tem é uma empresa muito forte, né? Essa formação rochosa sobre o fundo do cânion quer dizer isso. Então que você está começando numa empresa muito forte. E um outro símbolo místico que apareceu aqui, que são os símbolos Sabian, fala de um homem tradicional que ganhou muitos troféus, que coleciona muitas vitórias. Então parece que vocês estão realmente começando um trabalho numa empresa que tem uma liderança de uma pessoa que já coleciona muitos troféus e muitas vitórias. Agora, o lado complicado desse eclipse é justamente a Lua, a parte emocional. As pessoas nessa época, elas estão assim, algumas pessoas mentem, existe uma certa revolta contra os deveres e as obrigações familiares, os deveres de trabalho. É uma lua assim, ela está junto com Marte, está na casa 12, que fala que estão escondendo algumas coisas. Então tem que tomar cuidado, principalmente as pessoas de Aquário, ou se você não é Aquário e está lidando com pessoas de Aquário, enfim, tem que tomar cuidado, porque aqui a Lua está falando de mentiras. Ou estão enganando os aquarianos, ou os aquarianos estão enganando alguém. E aqui forma uma quadratura com Urano, Urano em Touro. Ou estão enganando os taurinos, ou os taurinos estão enganando alguém. Então, essa quadratura de Urano com Lua fala que as pessoas fazem justamente o oposto daquilo que se espera delas. Então, se você é Aquário e Touro, reflitam, porque talvez o que vocês estão fazendo é justamente o oposto do que as pessoas estão esperando de vocês. Bom, aqui tem outros símbolos místicos que falam de um desertor. Enfim, pode ter aí algum problema, essas quadraturas aqui que envolvem Urano com Lua, Urano com Sol. Parece que tem assim uma propensão aqui, uma tendência a acontecerem alguns acidentes porque alguém abandonou o posto de trabalho ou tinha que fazer uma revisão na parte elétrica, porque Aquário tem a ver com tecnologia e eletricidade, e essa pessoa não fez essa revisão. Então aqui existe um astral que propicia acidentes com eletricidade e fogo. Nós estamos fazendo astrologia justamente para isso, para prever os acidentes. Então, vocês estão assistindo isso antes do dia 27, então vamos prever as coisas. Quem é que tinha que fazer a prevenção, a manutenção de equipamentos, se essa pessoa não está
desertando, desistindo do cargo e deixando vocês na mão, e lá na frente propiciando, né, possibilitando um acidente. Tudo isso tem que checar, né, antes de acontecer. É justamente para isso que a gente faz astrologia. O Sol em quadratura Urano falam que as pessoas no trabalho, algumas pessoas colocam restrições e falam de atitudes, de gestos desajeitados, de acidentes. Aqui envolve justamente a casa 3, que é dos irmãos, dos associados, dos filiados, e a casa 6 dos empregados. Então, existe aqui perigos de acidentes, né, principalmente por parte do seu subordinado sofrendo algum tipo de acidente, porque houve uma falha de alguém que foi embora, que não fez o trabalho que devia fazer e deixou lá os equipamentos todos sem manutenção. Urano ainda ele faz quadratura com os nodos, e aqui fala de uma tempestade elétrica. Então, fica aqui meu aviso. Sol, ele vai fazer conjunção Palas Atena. Aqui nós temos uma coisa boa. Aqui fala o seguinte. Aqui fala da revelação de uma missão. Enfim, esse início se vocês estão começando um novo trabalho, parece assim que tem uma missão pacifista, e vocês vão estar com a ajuda de uma pessoa que tem muita estratégia, porque Palas Atena ela representa a inteligência, a estratégia colocada em prática. Como que eu vou explicar isso tudo aqui? Bom, aqui fala que os leoninos eles estão com um astral elevadíssimo e fala de uma grande delicadeza. Fala de pessoas convencendo, evitando conflitos, justamente com palavras, com argumentos. Então vai ficar aqui nos ombros dos leoninos a responsabilidade de pacificar uma situação muito difícil, talvez uma situação que envolveu um acidente, e vocês é que vão ter que pacificar e argumentar, enfim, corrigir essa situação. Palas Atena, conjunção Sol, fala de uma cruzada, de uma grande missão, mas é uma missão pacifista. Então você ganha a guerra com palavras e argumentos. Aqui o símbolo Sabian fala assim, de um assoprador de vidro que com sua respiração controlada vai criando peças delicadas e artísticas. Então essa história do assoprador de vidro com a respiração controlada, isso significa o quê? Suas palavras precisam ser controladas. Então, leoninos, vocês estão ali trabalhando com as palavras, com argumentos, e todo esse conflito que vai surgir, não se assuste. Lembre-se que o astral está dizendo aí que você é o assoprador de vidro, que você controla toda essa situação com estratégia, com inteligência, com seus argumentos, com suas palavras. E quem está se opondo a toda essa dificuldade é justamente pessoas de Aquário, porque o Sol e Palas estão aqui. Mas o Aquário, na verdade, é mais o emocional. Então, vocês vão ter aí que controlar as suas palavras, os seus argumentos, usar toda a estratégia para controlar essa situação de conflito. Palas Atena, ela ganha a guerra com estratégias. Ela na mitologia grega, ela luta com inteligência, ela não luta com os punhos. Então é esse o significado aí. E como ela está em Leão, vai colocar vocês, leoninos, aí na chefia, né, dessa problemática. Vocês é que vão ter que assoprar o vidro aí para criar as peças artísticas.
Isso é simbólico, significa que vocês vão ter que controlar uma situação difícil. Vênus faz sextil Júpiter. Aqui fantástico, né? Nós temos Júpiter em Escorpião fazendo sextil Vênus no signo de Virgem. Virgem e Escorpião estão de bem. Júpiter também faz bom aspecto com Plutão em Capricórnio. Então, esses três signos, Capricórnio, Escorpião e Virgem, estão de boa, como se diz por aí, nesse eclipse. Vênus sextil Júpiter. Bom, eu vou falar as palavras-chave: popularidade, boa fortuna, um novo amor, um novo amigo, vida social, lealdade, otimismo, prosperidade, arte criativa, boa sorte, presentes inesperados, bom para viajar para longa distância, provavelmente uma viagem de trabalho, principalmente para as pessoas que trabalham por conta própria. E os melhores lugares para vocês irem, se por acaso vocês estiverem viajando nessa época, são as montanhas, ou os lugares que têm lagos gelados, e as montanhas por parte de Capricórnio, que está aqui fazendo sextil Júpiter em Escorpião. Vênus fazendo trígono Plutão. A Vênus está em Virgem e ela faz trígono Plutão. Então, Capricórnio e signo de Virgem estão em trígono, estão em harmonia. Aqui fala de uma grande paixão. Quando a Vênus ela se comunica em bom aspecto com Plutão, é super favorável ao sexo, então é um amor, uma paixão, aquela atração sexual fortíssima, um amor intenso que pode ser de longa duração, porque quando Plutão entra na jogada, ele põe tudo para longa duração. Então aqui, para as pessoas de Capricórnio, Escorpião, signo de Virgem, um astral muito positivo. Aqui ainda fala, eu não vou explicar muito assim detalhes para não alongar demais, fala que é favorável à inseminação artificial por conta dessa comunicação positiva entre Vênus e Plutão. Então, se tem alguém lidando com esse assunto, né, a inseminação artificial é uma coisa assim muito irritante e estressante, principalmente para a mulher, mas aqui fala que é um astral de sucesso para essa época. Quirón fazendo trígono Sol também é um aspecto positivo. Lembra que eu falei que essa é a melhor parte aqui do eclipse. Deixa eu só olhar o tempo aqui, quanto tempo eu tenho. Tá, tenho bastante tempo ainda. Então, Quirón fazendo trígono Sol. Aqui fala que as pessoas, nesse momento, elas estão se projetando no trabalho com modéstia e respeito. E isso é a melhor coisa que a gente pode fazer na área de trabalho. E fala de oportunidade de trabalho, parceria bem realista, modesta, mas de longa duração. Então, esse astral aqui, que envolve Quirón no signo de Áries, Sol no signo de Leão, então parece que essas pessoas, os arianos e os leoninos, estão aí com ótimas oportunidades de trabalho, se mantenham assim. A arrogância é uma coisa assim que ninguém gosta, e sejam realistas, modestos, mas façam as coisas para durar bastante tempo. Urano faz trígono Saturno. Então, Urano ele está muito tenso aqui em Touro, mas tem um ótimo trígono com Saturno. E aqui fala do novo e o velho. Isso quer dizer o seguinte, que como o eclipse ele propicia muitas mudanças, e o eclipse da Lua é um goodbye, aqui pode ser alguma coisa que está encerrando, né, algum equipamento que está sendo desligado, alguma coisa que está terminando, e Urano representa o novo. E quando a gente incorpora as coisas novas na vida da gente, seja de equipamento, de trabalho, enfim, as coisas novas, às vezes no começo não funciona, não vai, não dá certo. Mas esse trígono fala que sim, que essas coisas novas elas vão funcionar, vão dar tudo certo. Urano ele caiu aqui na hora do eclipse, bem na casa 3,
mas está mexendo também com a parte da moradia. Então, se por acaso vocês estão querendo fazer reformas, é, principalmente na casa, né, a moradia, reforma no apartamento, reforma na casa, bom, Urano e Saturno estão dizendo que sim, que dá para incorporar as coisas novas, modernizar, que as coisas vão funcionar e vão dar certo. E aqui ainda fala de ajuda de amigos, e amigos muito experientes, representados por Saturno em Capricórnio. Então, nada melhor do que a gente fazer uma reforma, uma mudança e ainda contar com a ajuda de amigos e principalmente com amigos mais velhos e experientes. Então, tá tudo aqui configurado, né? O Touro e Capricórnio em um ótimo aspecto. Os amigos, né, que envolvem esses signos estão aqui mostrando que eles dão uma ajuda muito grande. Ceres faz trígono Plutão. Ceres está aqui no signo de Virgem. E lembra que eu falei que ela representa os alimentos, o abastecimento, e ela está fazendo trígono Plutão. Bom, por enquanto, nessa época, não sei como vai ser esse assunto. Em agosto, nós vamos ter muitos planetas retrógrados em agosto, aí vai ser uma outra história. Mas nesse momento do eclipse, parece que existe um astral positivo, que fala que as finanças, que o dinheiro em conjunto, que o abastecimento, tá tudo indo muito bem, que essa parte do abastecimento tá indo bem. Bom, minha gente, desse eclipse, eu acho que é só. Nós temos ainda aqui Netuno fazendo oposição Vênus. Tem muitas dificuldades, tem um astral muito difícil aqui. O que eu posso dizer é o seguinte: aguardem o eclipse e tomem as decisões depois. Antes do eclipse, a gente nunca tem todas as informações, a gente só tem algumas pistas. E à medida que o eclipse vai se aproximando, essas coisas, as informações vão aparecendo. Depois que passa o eclipse, aí sim, as informações vêm. Então, nunca a gente deve assinar contratos, contratar pessoas, assim, uns 15 dias antes do eclipse, porque ali vai ter uma sombra, as coisas vão sair muito diferentes. Eu não preciso nem falar que na época do eclipse não é bom mexer com a aparência, porque aqui a Lua com Marte, ela também está aqui muito próximo do ascendente, principalmente para as pessoas de Aquário. Não devem fazer mudanças radicais, mudar o cabelo, fazer plástica, mexer no rosto e fazer coisas radicais, porque o eclipse ele tem o lado sombra. Se vocês fazem algum procedimento nessa época, vai ter que ser refeito, visto que Marte está retrógrado. Então, quando ele voltar a andar para frente, a pessoa tem que voltar a refazer aquilo que ela fez. Bom, minha gente, eu queria dar melhores notícias, mas infelizmente são essas notícias. Bom, aqui ainda só complementando, Netuno em Peixes está em bom aspecto aqui com Júpiter em Escorpião. Os signos que eu não mencionei é simplesmente eles não têm nada, né? Eles estão ali sofrendo as consequências sempre de fora para dentro, ou seja, vocês não são as pessoas que estão detonando aí, que estão, digamos assim, que estão no palco, vocês estão na plateia, vocês estão assistindo toda essa confusão aí. Principalmente as pessoas de Leão e Aquário são os personagens principais desse eclipse. E tenham força, pensamento positivo, vamos focar no positivo, que é o único jeito da gente passar por todo esse astral aí, desconexo, enfim. Eu não posso fazer nada, não sou eu que monto o mapa astral, eu só interpreto. Bom, minha gente, é isso que eu tinha para dizer. Um abraço para todos.